das rádios e do estúdio da TV também, tá? Gente, a Justiça, presentão de Natal, né? O Tribunal de Justiça fez, né? A Justiça Gaúcha autorizou a progressão de regime do empresário Elisandro Spor. Lembra dele? Condenado pela tragédia na Boate Kiss em Santa Maria. Com a decisão do TJ Gaúcho, Kiko, como é mais conhecido, vai passar a cumprir a pena dele em regime aberto, porém com tornozeleira eletrônica. O repórter Rafael Menezes, nosso grande parceiro lá na região central, traz os detalhes agora. Ficou surpreso com essa decisão do TJ, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde você, boa tarde, Rio Grande. Quem nos acompanha em casa, Mota, não fiquei surpreso. Era de se esperar, né? Eles tiveram primeiro a redução de pena pela metade, tanto o Elisandro Spor como o Mauro Ó, com sócios da Boate Kiss, e também o Marcelo e o Luciano, que eram da banda Gurizada Fandangueira. Tiveram suas penas, então, reduzidas pela metade. E a terceira vara de execuções criminais de Porto Alegre, então, decidiu aí que ele passe a cumprir pena em regime aberto, com monitoramento de tornozeleira eletrônica. Ele deve permanecer sobre esse monitoramento com recolhimento domiciliar noturno entre as 22 horas e as 6 horas da manhã. Como eu falei, ele é um dos sócios da Boate Kiss. Em 2013, infelizmente, 242 pessoas morreram nessa tragédia. Outras mais de 600 pessoas acabaram ficando feridas. O benefício foi concedido, então, após o pedido da defesa, amparado aí por avaliações técnicas consideradas favoráveis. Na decisão, o juiz Roberto Coutinho Borba, ele destacou aí o atestado positivo de conduta carcerária, além de laudo social e psicológico, que não apontaram restrições do apenado. A defesa de Elisandro já havia solicitado a progressão de regime anteriormente, mas o pedido foi negado em setembro deste ano. Ainda assim, ele estava autorizado a realizar aí saídas temporárias, sempre com o monitoramento eletrônico. Em nota, os advogados do Elisandro Spor informaram que ele seguirá trabalhando e deverá comparecer periodicamente em juízo para prestar aí contas de suas atividades. A defesa também reafirma que o condenado permanece cumprindo rigorosamente a pena imposta pela Justiça. Aqui em Santa Maria, Mota, essa decisão aí, ela caiu como uma bomba, principalmente aí para familiares de vítimas dessa tragédia. Eles tentarão, né, buscar aí com que essa decisão seja revertida judicialmente. Meu grande amigo Rafael Menezes, naquele janeiro terrível, você estava em Santa Maria? Mota, na época eu morava em São Pedro do Sul, aqui ao lado. Trabalhava já com a imprensa, trabalhava em outra emissora de rádio. Quando deu esse acidente na madrugada, essa tragédia, quando eu recebi as primeiras informações... Vamos fazer uma pequena correção. Acidente não, né, Rafa? Essa tragédia, quando aconteceu na madrugada, essas primeiras informações da tragédia, eu fui acionado por algumas equipes de televisão do país, quando tomou essa proporção. E aí, como a gente costuma chamar, né, no jornalismo, a gente acaba fazendo freelance, né, a gente acaba trabalhando e trabalhei com todas as emissoras do Brasil inteiro, ajudando com informações, contatos pessoais, com matérias em rede nacional. E, inclusive, Mota... com fontes, é claro, eu consegui também acesso ali nas primeiras horas da manhã também ao interior da boate e cheguei a presenciar aí, infelizmente, aquela cena terrível desses corpos aí. Então, eu acompanhei todo esse trabalho de resgate até ao sepultamento das vítimas na época. Ô, Rafa... Mota, para mim, assim, ó, completei 23 anos de profissão agora em novembro e com certeza é o fato que mais marcou minha carreira. A mim também. A minha carreira, que agora em 2026 eu completo 35 anos... Sem dúvida nenhuma, o que aconteceu na Boate Kiss, eu estava fora do Brasil, né? As minhas férias foram cortadas no momento em que aconteceu a tragédia. Eu voltei do México diretamente para Porto Alegre, de Porto Alegre eu segui para Santa Maria. E eu cheguei para acompanhar a vigília de uma semana da tragédia. Só que eu tive acesso, como você também teve, às imagens do que tinha nos banheiros da Boate Kiss. Que eu não vou mexer nessa ferida em respeito aos parentes das 242 vítimas, né? 242 pessoas, a enorme maioria formada por jovens que saíram de casa para se divertir e encontraram a morte. Fora aquelas outras 600 que carregam no corpo e também na alma sequelas para o resto da vida. Então, sabe por que eu estou te perguntando isso, Rafael?
Porque eu acho que como é o nome do juiz mesmo, o magistrado, doutor Roberto, né? Doutor Roberto. Doutor Roberto teve acesso às fotografias do que aconteceu dentro da Boate Kiss? Será que algum dia esse magistrado foi até Santa Maria e sentiu como eu senti, como o Rafa sentiu e outros tantos profissionais da imprensa sentiram aquele cheiro que eu nunca mais vou apagar da minha memória? Porque uma semana depois o cheiro continuava o mesmo. Nos 2 buracos que foram abertos à marretada. E, inclusive os guris que abriram os buracos à marretada também morreram. Intoxicados. Também morreram. Então, assim, é muito fácil, né? Com uma caneta Montblanc na mão. Eu estou seguindo a lei. Ok. É obrigação de todo juiz, promotor, desembargador, ministro do Supremo, né? Servidor do Judiciário tem que seguir a lei. Na verdade, todos nós temos que seguir a lei, ok? Mas não sabe o que aconteceu. Não sabe como eu, naquela vigília, cheguei para um pai e uma mãe que estavam chorando. Eu não consegui fazer uma única entrevista naquela vigília. Porque ao invés de perguntar no microfone, eu baixava o microfone e dava um abraço nas pessoas. O primeiro casal que eu abordei tinha perdido 4 pessoas da família, sendo 2 filhos, fora os sobrinhos. Então, assim, é muito fácil, né? Elisandro Spor não é o único responsável, o único culpado. É um dos maiores responsáveis pela tragédia, sendo sócio que reformou a Boate Kiss usando material vagabundo para economizar. A gente não pode se esquecer disso nunca mais. Nunca mais. Ele tem a responsabilidade dele, assim como o sócio, assim como os outros 2 condenados, né? Os representantes da banda Gurizada Fandangueira. Agora, a gente também não pode esquecer, Rafa, e você é um ser humano e um profissional excepcional, que o trabalho da Polícia Civil foi perfeito na época. Mota, acompanhei todo esse trabalho da Polícia Civil, à época aqui em Santa Maria, o delegado regional era o delegado Marcelo Mendes Arigoni, agora já aposentado, também com toda a equipe, com o delegado atual, o delegado regional, o delegado Sandro Mainer, o delegado Luísa, o delegado Zanella, enfim, uma equipe muito grande da Polícia Civil, que viravam madrugadas. Hoje o delegado Marcelo Arigoni, particularmente, é um dos meus melhores amigos pessoais. A gente tem uma convivência quase que diária, tanto pessoalmente como contato telefônico, todos os dias, e ele me contou alguns relatos de como foi toda essa investigação. Então, a Polícia Civil fez uma investigação minuciosa, com todos os detalhes, com o trabalho não só da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias, de testemunhas, enfim, de próprios sobreviventes, e no banco dos réus 4 pessoas. Quantos foram os indiciados pela Polícia Civil? 11, né? Eu não me recordo quantos, mas muitos foram indiciados. 11. Após esse indiciamento, né, alguns o Ministério Público não acatou a decisão, não entrou com recurso, com processo, não, né, e aí deu uma reviravolta, mano. Deu uma reviravolta em toda, até mesmo na própria estrutura da Polícia Civil em Santa Maria. O delegado Marcelo, que era delegado regional, à época foi transferido para uma delegacia distrital. O ex-prefeito de Santa Maria, à época, César Schirmer, renunciou, foi embora para Porto Alegre. Hoje secretário da administração municipal aqui da capital. Exato, assumiu na época a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E aí teve toda essa dança das cadeiras, né? Fora o Ministério Público, que resolveu processar os pais, as famílias daqueles jovens que morreram nessa verdadeira carnificina que foi o incêndio na Boate Kiss. Mota, tu sabes que ano passado eu fui ao Rio de Janeiro e alguns anos atrás também, enfim, quando a gente vai viajar por aí, quando você sai principalmente do estado, que as pessoas me perguntam, você é da onde? Sou de Santa Maria. A primeira coisa, referência é a cidade onde pegou fogo naquela boate, e todo mundo lembra, todo mundo olha sabe. Um exemplo disso. O Elian Salazar,
né, que é peruano de nascimento, brasileiro de coração, já é cidadão brasileiro, Elian, que é o nosso editor-chefe, estava em Londres. E em Londres perguntaram de onde ele... Porque o Elian é de Santa Maria. Quando ele veio do Peru, ele se radicou em Santa Maria, se criou em Santa Maria. E o que perguntavam para você em Londres? E quando você dizia morar, viver em Santa Maria, o que eles falavam, Elian? Todo mundo sabia que era a cidade da Boate Kiss. Uma das maiores tragédias do planeta, né? Países, francês, italiano, todo mundo. Uma das maiores tragédias, não só do Brasil, como da história da humanidade. Porque todos lá estavam, né? Praticamente quase todos os mortos saíram de suas casas para se divertir e não voltaram mais. Então, repito, fora os outros 600 que carregam cicatrizes terríveis e principalmente na alma. Além dos 600, né, Mota? E os milhares de santamarienses e familiares desses 600 que indiretamente eles também carregam consigo aquela ferida, né, aquela dor do seu familiar, do seu amigo, do seu ente ter passado por tudo isso. Em 2023, quando completou 10 anos dessa tragédia, eu estive dentro do prédio, quando ainda então o prédio existia, hoje foi demolido para a construção desse memorial, que também está no começa, para, volta, enfim. Mas eu estive dentro desse prédio e fiz como nós chamamos no jornalismo, um Vem Comigo, né? Que é sem roteiro. Eu entrei com a cinegrafista, na época, minha colega Natália Schneider. Exato. E fui mostrando todo o ambiente. Nota, é uma sensação que eu senti horrível, dentro daquele prédio, 10 anos após, percorri todo o prédio. Inclusive, esse vídeo ele está como destaque no meu Instagram lá, é um dos destaques, primeiro, segundo vídeo ali do meu Instagram, mostra todo esse trajeto, assim, ó. E aí eu fico pensando, né, nós que felizmente não tivemos pessoas diretas da família relacionadas a isso, enfim, alguns amigos conhecidos, já se sente mal. Então, imagino para essas outras pessoas que convivem aqui em Santa Maria, que tem que passar diariamente por aquele local ali, né? Então, é uma marca, e aí se deparar, ao abrir um site ou olhar um jornal, se deparar com a notícia de que um dos sócios, ele está livre. Ele está livre, pode ir para casa. Só tem que ficar em casa das 10 às 6, mas ele está no conforto, ele tem acesso à rede social, a telefone, ou seja, essa pessoa está livre. O familiar, aquele, ele não tem mais essa opção, essa chance de ter essa liberdade, porque infelizmente morreu. E muitos pais, muitos familiares, após essa tragédia, entraram em depressão, acabaram falecendo, outros alguns tiraram a própria vida. Atentaram contra a própria vida. E aí, se formos colocar no papel, fazer uma árvore genealógica de tudo isso, do que aconteceu na tragédia, esse número de 242 ele é muito maior. Com certeza. Pouca gente sabe disso. Só quem convive, quem viu tudo aquilo de perto, sabe, né, da história por trás da tragédia na Boate Kiss. Obrigado, viu, Rafa? Grande abraço para ti. Obrigado, Mota. Grande abraço a vocês e uma boa sequência de semana. Agora, junto